todo ser, em todo tempo, louve ao Senhor. Hoje nós concluímos a leitura do livro de Salmos. 150 salmos lidos ao longo desses últimos dias. E sem dúvida nenhuma, a grande mensagem, maior mensagem que nós temos ao longo desse livro é a de que todo ser, e em qualquer circunstância, é convidado, convocado a render louvor ao Senhor. Talvez um dos grandes desafios no entendimento do que é o louvor e que deve ser a nossa postura de louvor ao Senhor, seja o de transcender a condicionalidade do louvor. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, a postura de louvor das pessoas está condicionada. Condicionada ao local, então eu louvo quando eu estou na igreja, eu louvo quando eu estou num acampamento, quando eu estou num culto, eu tenho momentos de louvor. Ou então condicionada ao momento da vida. Eu louvo quando eu estou feliz, quando as minhas conquistas estão chegando, quando eu me sinto realizado, quando Deus tem sido bom, quando tudo parece dar certo. Mas se torna um desafio maior para muitos cristãos entender o que significa louvar em qualquer lugar. Entender que em casa eu louvo, no trabalho eu louvo, todo lugar é lugar de louvor ao Senhor. Assim como entender que toda circunstância e qualquer circunstância deve ser um momento de louvor ao Senhor. E o livro dos Salmos nos inspirou nesse entendimento, nos inspirou nessa jornada. Nós acompanhamos salmistas que louvaram no cativeiro, como acompanhamos salmistas que louvaram no templo. Acompanhamos salmistas que louvaram ao Senhor, rendendo gratidão por tudo que o Senhor fez nas suas vidas. Como acompanhamos salmistas que louvavam ao Senhor, mesmo enquanto clamavam e colocavam diante de Deus as suas angústias. Pediam libertação dos seus inimigos, clamavam no momento de enfermidade, mas ainda assim louvavam ao Senhor. O louvor a Ele, o louvor ao Senhor, não deve estar jamais condicionado, mas deve ser um absoluto nas nossas vidas. E o que não nos falta são motivos para louvar. Louvamos a Deus porque Ele é Criador, louvamos a Ele porque Ele é bondoso em todo o tempo, louvamos a Ele porque Ele nos dá vida, porque Ele nos dá saúde, porque Ele nos sustenta nos dias de aflição, porque Ele enxuga as nossas lágrimas, porque Ele nos permite conhecê-lo, porque Ele se revela a nós. Razões para aqueles que querem encontrar jamais faltarão. Que eu e você possamos assumir o louvor a Deus como estilo de vida, como parte da nossa existência e entender que todo ser e em qualquer situação deve louvar ao Senhor. Hoje nós lemos do Salmo 142 ao Salmo 150. E vimos mais uma vez uma coletânea de tudo aqui, um pouco de tudo. Vimos o clamor no Salmo 142, do salmista que clama por misericórdia no momento de angústia, que pede libertação dos seus inimigos no Salmo 143. Um salmista que louva no Salmo 144 porque o Senhor é sua rocha, porque o Senhor o fortaleceu. No Salmo 145, o salmista louva ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua compassividade. No 146, ele louva ao Senhor com todo o seu ser, e ele diz que vai louvar enquanto viver e com todo o seu coração. Ele louva porque o Senhor faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege os estrangeiros, porque ele reconstrói Jerusalém no Salmo 147, porque ele cura os de coração quebrantado, porque ele porque ele se agrada dos que o temem, porque ele põe esperança nos nossos corações. O que não falta são motivos para você louvar. Talvez o que falte agora é que você louve. Por isso, eu fecho essa nossa série do livro de Salmos com o Salmo 150. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual. Louvem com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem com os tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Que louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Escolha o seu instrumento, escolha a sua canção, escolha a sua razão para louvar. Só não deixe de louvar e não deixe que as circunstâncias ou os locais condicionem você ou o impeçam de louvar aquele que merece o nosso louvor em todo o tempo.
Louvemos ao Senhor, adoremos a Ele por quem Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará por nós. Louvemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Deus abençoe você. Amanhã nós partimos então para o próximo livro. Salmos, vamos agora para o livro de Provérbios. Começamos amanhã a leitura do livro de Provérbios. O cronograma eu coloco logo cedinho para que você possa fazer suas leituras e a gente vai se encontrando aqui para as reflexões. Deus te abençoe. Vamos lá, até amanhã.